Olá, meus amados, paz seja convosco, graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, hoje nós estaremos falando sobre a live número 3 do tema geral, as 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, a terceira igreja. Eu resolvi gravar por conta da instabilidade da internet. Em alguns lugares a internet não está suportando tantas lives, tantos filmes na Netflix. Só que a minha, eu tenho um relacionamento todo especial com a Oi. A minha parece que é a pior de todas, e eu não tenho outra opção aqui onde eu moro. Então resolvi gravar hoje e colocar no ar, no horário da live, às 14 horas. Vamos lá então. Nós temos estudado aí esses temas sobre as 7 igrejas da Ásia. Eu quero indicar para você mais um livro, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Foi editado pela CPAD. É uma excelente fonte de consulta. Ontem eu mostrei a foto dele. É uma excelente fonte de consulta sobre os 4 primeiros séculos da história da igreja. Lembrando mais uma vez que Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Há uma bênção para aquele que lê, que estuda a palavra de Deus, e em especial para aqueles que leem o livro de Apocalipse e que aprendem sobre as profecias que nele estão escritas. Lembrando que o Senhor disse em Apocalipse 1:20 que os 7 castiçais são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os seus pastores. Então nós temos 7 anjos, ou 7 pastores das igrejas, certo? Vamos lá então. A carta à igreja de Pérgamo. Eu vou ler todo o texto aqui e depois nós vamos comentar versículo por versículo, tá bom assim? Apocalipse capítulo 2, versículo 12, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz o que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca. A espada da boca é a palavra de Deus, ok? Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca e um novo nome. Um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Nós temos aqui algumas características e algumas lições muito importantes para nós tirarmos para a nossa vida hoje, ok? Para nós tirarmos para a nossa vida hoje. Conferindo aqui o som, tá? Vamos lá. Primeiro, Pérgamo é uma palavra que significa purgos, ou torre, ou castelo, tá? Ela era a mais ilustre das cidades da Ásia,
da Ásia Menor, segundo Plínio o Moço, que é um grande historiador romano. Segundo Plínio o Moço, a cidade de Pérgamo era a mais ilustre das cidades da Ásia. Ela era a cidadela de Troia. O que era uma cidadela? Uma cidadela é uma fortificação, uma fortaleza. Então, Pérgamo servia como uma fortaleza para Troia. E olha que interessante, que vai começar a combinar com o texto que nós lemos, né? Com a carta de Jesus à igreja de Pérgamo. Ali haviam cultos pagãos a Zeus, a Atena, a Dionísio e Asclépio. Ou seja, era uma cidade onde o paganismo imperava. Além disso tudo, havia também ali a marca do culto ao imperador. Culto ao imperador, ok? Havia culto dos magos, de origem babilônica. Nesse culto dos magos, surgiu uma expressão que no mínimo é muito curiosa, porque passou a ser usada depois até pela Igreja Católica Romana. Nesse culto dos magos havia o mago Mor, né? E ele era chamado de Pontifex Maximus. E depois, né, na igreja usaram a expressão Pontífice Maximus no culto dos magos, como origem babilônica. Na cidade de Pérgamo havia essa expressão para o chefe da magia lá, Pontifex Maximus. Essa cidade fabricava ungüentos, vasos e pergaminho. Ela é a atual cidade de Bergama, na Turquia. Tá? Todas as 7 igrejas, lembrando, estão na Turquia. As 7, ok? Então grave bem esses detalhes aqui. Os cultos pagãos a Zeus e outros deuses, culto ao imperador e o culto dos magos. Isso aqui vai combinar com a expressão "você está onde Satanás habita", né? Vamos lá, continuando. Então vamos lá comentar versículo por versículo, para ficar mais fácil, tá bom? A moda antiga, Bíblia na mão, prepara para anotar. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Eu disse para vocês ontem, na live número 2, que toda vez que Jesus começa uma carta, a forma como ele se apresenta está relacionado ao que aquela igreja está precisando ouvir, ou relacionado à profecia que ele quer ministrar, a palavra que ele quer ministrar para aquela igreja. Aqui lá na frente ele vai batalhar contra os nicolaítas com a espada da sua boca. Então ele começa se apresentando e dizendo: eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aleluia. É bom lembrar alguns textos bíblicos. Por exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ou uma espada de 2 fios. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. 2 Timóteo 2,15, Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então Jesus está se apresentando para Pérgamo e dizendo: Pérgamo, eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ok? Vamos começar a conversar. Bispo, pastor da igreja de Pérgamo, ou anjo da igreja. Capítulo 2, versículo 13. É a parte mais pesada aqui dessa carta à igreja de Pérgamo. Conheço as tuas obras e onde habitas. Ou seja, eu sei as tuas obras. O que ele diz para todas as igrejas.
e sei onde habitas, eu sei onde você mora, tá? Que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse versículo aqui nós temos duas coisas a decifrar, né? Primeiramente, por que a expressão trono de Satanás? Jesus só usa essa expressão aqui, né? E é muito forte isso. Bem, nós vimos no slide anterior que essa igreja adorava a Zeus, adorava a Atena, adorava a vários deuses. Além disso, ela tinha um forte movimento de magia, a ponto do mago-chefe ser chamado de Pontifex Maximus. Imagine que esse cara devia ser assim com o próprio diabo, né? Então a expressão você está onde está o trono de Satanás, alguns intérpretes, inclusive Arthur Blufield, da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, ele traz algumas sugestões. Uma delas seria que ali na cidade de Pérgamo tinha um grande trono, cerca de 300 metros de altura. Desculpa. A cerca de 300 metros acima do nível do mar, no lugar mais alto da cidade, havia um trono de Zeus. Aliás, era uma marca das cidades gregas, um grande templo ao seu Deus. O templo de Diana dos Efésios, o templo de Zeus, o templo de Apolo em outras cidades. Tá? Então havia naquela cidade, no topo da montanha, 300 metros acima do nível do mar, havia ali um trono, uma estátua de Zeus, sentado no trono. É uma das referências que nós podemos inferir que seja o que Jesus está dizendo aqui. Eu sei que você está num lugar que é o trono de Satanás. Claro, aí tem todas aquelas outras coisas que eu falei. A magia, a quantidade de magos, a quantidade de veneração aos deuses e o culto ao imperador. Ou seja, o lugar era pesadíssimo. Por isso, a expressão, você está onde está o trono de Satanás. Que lugar horrível, né? Para sobreviver e para ser crente. Pois é, esse lugar era a igreja de Pérgamo. Aí ele diz o seguinte: eu tenho ao teu favor, né? Você retens o meu nome, eu vou listar esses tópicos aqui. Não negaste a minha fé nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Quem foi Antipas? Tem várias especulações, nada concreto, tá bom? Nada concreto. Aliás, é bom você saber que pastor João Neres, nem ninguém tem todas as respostas, tá bom? As respostas que a Bíblia não diz, elas estão em www.deuteronômio2929.com.br, ok? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Quem é Antipas? Nós temos uma grande suposição, porque um escritor, eu tinha anotado o nome dele aqui, mas não sei onde eu botei. Tá aqui. Tem um escritor no primeiro século chamado Simeão Metafrastes. Simeão Metafrastes, ele contava uma certa lenda de que Domiciano, o segundo perseguidor, ontem eu falei sobre as 10 perseguições imperiais, ele conta que Domiciano, o segundo imperador, o mesmo que jogou João no caldeirão de azeite, ele pegou o bispo de Pérgamo, cujo nome era Antipas, e colocou ele dentro de um touro de ouro, de metal, de ferro, alguma coisa assim, para que ele fosse cozido, né? Literalmente.
Essa é uma das suposições. É possível, né? O escritor diz que é possível que essa história seja verdadeira, tá? O nome Antipas também leva a antipai ou antipapa, né? Considerando que Pérgamo seja o terceiro período da história da igreja, Éfeso foi a igreja apostólica do ano 30 ao ano 100. Esmirna, igreja perseguida de 100 a 313. Nesse caso, Pérgamo seria a igreja imperial de 313 a 476, que ocorre a queda de Roma. Período esse em que a igreja, primeiro ela deixa de ser perseguida com Constantino, e depois ela se torna a religião oficial do Estado com Teodósio, mais à frente. Tá? Então é um período realmente que a igreja vai deixar de ser perseguida e vai passar a ser uma espécie de império. Tá? Então vale lembrar todos esses tópicos aí para nós entendermos por que Jesus está falando assim com a igreja de Pérgamo. Então, o trono de Satanás seria essa estátua de Zeus, um trono de Zeus a 300 metros de altitude, ou um conjunto, né, de coisas que seria toda essa magia, esse Pontifex Maximus, e o culto ao imperador, que era fortíssimo nessa cidade. Tá? Havia um poder das trevas a mais naquele lugar. Tá? E esse Antipas, ele deu a vida, é um mártir do primeiro século que deu a vida e não negou a sua fé. Ok? Eu li o 2,13 apenas para relembrar os elogios do Senhor Jesus à igreja de Pérgamo. Retens o meu nome, ou seja, você não me negou. Você não negou a minha fé. Você sofreu o martírio. E o maior representante teu é Antipas, fiel testemunha, e morreu, mas não negou a fé. Vamos lá. Essa carta é grande, hein? Pois tinha muitos problemas, muito peso espiritual, daí também é uma carta com um pouquinho mais de conteúdo, né? E ele diz assim no 2,14. 2,14 o Senhor Jesus diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Apesar de você estar resistindo no lugar onde Satanás habita, eu tenho contra ti, porque tu tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício de idolatria e fornicassem. Quem foi Balaão? Bem, a história de Balaão é muito longa, é uma das mais longas da Bíblia. Eu sugiro você a ler aí depois, números 22 até o 25. O povo de Israel chega em um determinado lugar e eles são aliciados para ir nas festas dos midianitas. O problema, querido, não estava na festa em si, tá? A festa era uma festa como qualquer outra, tá? Acontece que naquela festa tinha prostituição cultual. O que é a prostituição cultual? É quando as prostitutas dos templos pagãos, elas se oferecem, obviamente, por dinheiro, mas aquele que as tem, que as possui, é como se ele estivesse prestando um culto àquele Deus. Por isso o nome prostituição cultual. E o povo de Israel, andando pelo deserto, de repente, chega num lugar desse, num antro de prostituição. E ali as midianitas conseguem seduzir os israelitas, inclusive líderes são envolvidos. Um deles vem até o arraial com a midianita, o nome dela, se não me engano, era Cosbi, e um homem chamado Eleazar atravessa os dois com uma lança, e a praga cessa, porque Deus lançou uma grande praga sobre a nação de Israel, e morreram muitos nesse episódio. Mas o que é que Balaão faz? Balaão é contratado, é um profeta que profetiza por dinheiro. Hoje em dia não tem mais não, né? Mas naquela época de Balaão, ele profetizava por dinheiro. E ele foi várias vezes a Balaque ofereceu tanto, mas quando ele ia amaldiçoar Israel, Deus colocava uma palavra de bênção na boca dele. Então é de onde vem
a expressão ali em Números diz: como amaldiçoarei aquele que Deus abençoou. Benditas são as suas tendas, ó Jacó. E assim ele não conseguia amaldiçoar, porque Deus abençoou. E aquele que Deus abençoa, o diabo não pode amaldiçoar. Bem, o que é interessante é que em Números 31:8, esse versículo eu queria ler. Números capítulo 31, versículo 8, está falando da morte de Gideão. Diz assim, Números 31:8, mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requém, a Zu, a U, a Rebá, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Mataram como? Mataram a espada. Ok? Então a Balaão, filho de Beor, eles mataram a fio de espada. Como é que o Senhor está dizendo aqui que vai enfrentar as heresias, que vai enfrentar no versículo seguinte aqui, os nicolaítas? Com a espada da minha boca. Como é que ele se apresenta para Pérgamo? Eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. Eu sou aquele que luto pelo poder da palavra. Eu sou aquele que venci Satanás no deserto pela palavra. Se você não leu a Bíblia toda, se você não conhece a palavra ainda, está difícil de você vencer, porque a Bíblia diz: eles venceram pela palavra e pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 12, versículo 14. A Bíblia vai trazer esse Balaão como uma figura negativa, né? Inclusive lá em 2 Pedro, quando fala livro de Reis, é segundo, tá? Quando fala a epístola, é segunda. Então em 2 Pedro 2,15, 2 Pedro, deixa eu achar aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15 diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram, e seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então nós temos aqui o caminho de Balaão e o prêmio de Balaão. O caminho de Balaão é o caminho de profetizar por dinheiro, de lançar pragas, né? De tentar amaldiçoar o povo de Deus. Mas ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. E o prêmio de Balaão, ele foi recompensado por isso. O que é interessante, querido, é que lá em Números, do capítulo 22 ao 25, em momento nenhum, ele para Balaque de colocar tropeços diante do filho de Israel. Pelo contrário, diz que Balaque tentava pagar, pagou ele 7 vezes. E ele ia em lugares diferentes, mas ele não conseguia amaldiçoar. Ocorre que aqui dá para entender que depois que Balaão tentou de todas as formas amaldiçoar e não conseguiu, ele chamou Balaque em particular e falou: olha, só tem uma maneira de vencer esse povo: se eles pecarem, se eles se prostituírem, porque o Deus deles não permite. Pronto. Deu o macete, né? E assim o povo cai em prostituição e aí perde. Só tem uma maneira de vencer a igreja, só tem uma maneira de eu e você ser vencidos: se nós cedermos ao pecado, se nós nos deixarmos levar pelos midianitas, pelo paganismo, pelo culto aos deuses estranhos, ok? Então 2,14 está falando sobre Balaão. 2,15 de Apocalipse diz: assim tens também, não tinha só os que toleravam a doutrina de Balaão, tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Os nicolaítas eram uma espécie de uma seita, né, que existia na época. Existiam algumas seitas que foram a pedra no sapato da igreja primitiva. Uma delas era o próprio judaizante, né, e outros eram os gnósticos. E os nicolaítas é um tipo de gnóstico
que pregava que você podia fazer o que quisesse com o corpo, que Deus não estava interessado no seu corpo, Ele só queria a tua alma. Então o corpo era para ser gasto da forma pecaminosa que você quisesse, bem quisesse, tá? Então esses eram os nicolaítas. E aí o Senhor Jesus disse que odeia, e a igreja está sendo repreendida, advertida, porque eles têm ali os que toleram a doutrina de Balaão e os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nós podemos mencionar aqui que essa doutrina seria a doutrina de demônios, porque Paulo falou em 1 Timóteo 4:1 que nos últimos dias os homens teriam comichão nos ouvidos, ouvindo coisas segundo eles mesmos querem ouvir, ouvindo doutrinas de demônios. Existem pessoas pregando hoje no meio evangélico doutrina de demônio. Por isso, eu quero parabenizar você que já está me ouvindo aqui há mais de 25 minutos. E, gente, já falei muito. Já falei 26 minutos. As lives, às vezes, levam 1h20, porque eu estou ensinando você a doutrina genuína da palavra de Deus. Paulo disse também em Gálatas 1:8 que os irmãos ali estavam... ele fala sobre outro evangelho, né? Paulo, inclusive, diz em determinado lugar que se alguém for a voz e pregar outro evangelho que não seja esse que eu preguei, seja anátema. Então, muitos estão pregando outros evangelhos. E o evangelho genuíno é o evangelho do Senhor Jesus, é o evangelho da cruz, e não o evangelho sabor de mel que vem sendo pregado. Eu estou em Apocalipse 2:15, versículo por versículo da carta a Pérgamo. E o versículo 16 diz o seguinte, capítulo 2, versículo 16 de Apocalipse diz: arrepende-te, pois, Pérgamo, bispo de Pérgamo, anjo da igreja de Pérgamo, se arrependa, quando não, em breve virei a ti, eu virei a ti, e contra eles batalharei. Não batalharei contra ti, não. Eu batalharei contra eles com a espada que sai da minha boca. Batalharei contra eles com a espada que sai da minha boca. Se você for até Apocalipse no capítulo 19 e 20, ali onde Jesus vence o anticristo, diz que o Senhor Jesus, montado num cavalo branco, com a veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus, e diz que ele venceu Satanás com a espada que saía da sua boca. Em Tessalonicenses diz: com o sopro da sua boca desfará o iníquo. Como é que nós vencemos o diabo? É com a espada que sai da boca do Senhor. Palavra de Deus. Se você não leu a Bíblia toda, está devendo para o meu pai, Manuel Nery de Alencar, segundo ano primário, semi-analfabeto, que leu essa Bíblia toda 3 vezes de capa a capa. Aleluia. Batalharei contra eles com a espada da minha boca. 2,16. Agora, 2,17, tem uma coisa muito interessante aqui, para nós fecharmos a live de hoje. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Essa expressão ele usa para 7 igrejas, tá? Quem tem ouvidos, ouça. Para todas elas ele se apresenta. Para todas elas ele diz: eu conheço as tuas obras. E apenas 5 ele repreende: tenho porém contra ti. 2, Esmirna e Filadélfia, ele não repreende. 2,17 diz então: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, para todas ele diz: ao que vencer. Ao que venceu darei a comer do maná escondido. E para todas elas, esse ao que vencer está relacionado ao problema daquela igreja, está relacionado também com a sua apresentação no primeiro versículo da carta. Darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito que ninguém conhece, senão aquele que recebe. Temos aqui 2 mistérios. O primeiro é o maná escondido. O que é o maná escondido? Bem, para saber o que é maná, você vai aí em Êxodo 16, do 31 ao 35. Êxodo 16, do 31 ao 35, é o texto que fala da origem do maná, que o povo comeu no deserto, e durante 40 anos
o Senhor os sustentou com maná, né? O 31 diz: chamou a casa de Israel o seu nome Maná, ou Manhu em hebraico. Manhu quer dizer, o que é isso? Como era isso, né? Era como semente de coentro branco, e o seu sabor era como bolo de mel. O salmista chama de pão dos anjos. O versículo 35 diz: comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram à terra de Canaã. Deus provê as nossas necessidades até que nós alcancemos algo melhor. Josué capítulo 5, versículo 12. Eu estou fazendo um histórico aqui sobre o maná para explicar para você o que é o maná escondido. Josué 5,12 diz assim, olha que interessante: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra, no ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Ou seja, eles chegaram, conquistaram a terra, entraram em Jericó, salvaram a vida de Raabe, né? Foi uma das nossas lives, Raabe, que pela fé escondeu os espias. Agora eles plantaram, somente depois que eles colheram, é que então o Senhor cessou o maná. Deus só cessa a provisão divina quando nós alcançamos a estabilidade, né? Quando nós alcançamos algo melhor. Tá? Outro texto, a Bíblia fala em Hebreus 9:4. Estou tentando explicar para você, porque é difícil de explicar o que é o maná escondido. Tá? Então, Hebreus, capítulo 9, versículo 4, diz assim: diz que nesse lugar, né, antes do Santo dos Santos, tinha um incensário de ouro e a arca do concerto. Não, aqui é o santuário Santo dos Santos. Tá? Tinha a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. 3 coisas estavam escondidas na arca, como memorial: o maná, a vara de Arão e as tábuas do concerto. Agora eu queria levar você para 1 Reis 8:9. 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. 1 Reis, na Bíblia tem uma página fininha. 8:9 diz assim: na arca nada havia, senão só 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Esse momento é o momento da dedicação do templo. Eu li 1 Reis 8:9, que vai combinar também com 2 Crônicas 5:10. Vai dizer o seguinte, que quando eles pegaram a arca e foram colocar no templo, ela deveria ter 3 coisas: o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Mas no momento que eles foram colocar a arca no templo, só tinha as tábuas da lei. É um mistério. Onde foi o maná? Onde está o maná? E onde está a vara de Arão que floresceu? Não estava quando a arca foi colocada no templo. Tá? Isso é só uma curiosidade. O maná escondido também pode se referir a Cantares 2:4. O Senhor diz assim, a noiva diz para o noivo, e ali é um contexto simbólico, espiritual, que diz o seguinte: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. A noiva será levada às recâmaras do rei. A noiva será levada ao lugar que só ela
e o rei entra. Eu me lembro que eu tive o privilégio de celebrar o casamento do meu filho Nasson, né? Celebrei junto com o pastor Celso. E eu lembro que naquele salão havia um quarto especial, uma recâmara especial para o noivo e a noiva. Em qualquer momento que ele quisesse sair do meio do povo ali, descansar um pouquinho, comer algo, só eles dois, tinha um local separado naquele salão. Aqui a noiva está fazendo menção a algo parecido. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Levou-me ao lugar secreto, levou ao lugar que somente a noiva entra. Aleluia. Então é algo especial. O que é o maná escondido? É um momento de nós participarmos da ceia, das bodas do Cordeiro. É um momento que o Senhor nos dará algo especial. Observe que ele está falando aqui nos versículos anteriores que essa igreja comeu de sacrifícios de idolatria, né? Diz isso lá quando fala de Balaão, no versículo 14. Ensinava Balaque para que comesse o quê? Sacrifícios de idolatria. Aí esse povo que estava sendo seduzido a comer sacrifício de idolatria, Jesus está dizendo para eles: se vocês vencerem, eu vou dar para vocês algo muito especial, maná escondido, um menu especial, um cardápio que eu reservei para você no céu. Que coisa linda! Algo muito particular entre mim e você, se você vencer. Vale a pena vencer? Vale a pena vencer, porque quando nós vencemos, nós temos direito a esse maná escondido. Louvado seja Deus. Em breve, quando chegar na glória, eu quero junto com você comer esse maná escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Participarmos juntos desse banquete na glória eterna do Pai. Aleluia. E eu darei uma pedra branca com um novo nome escrito, que ninguém sabe interpretar, senão aquele que recebe. Aqui nós temos várias opções, várias teorias. Entre os juízes antigos havia um momento em que aquele que estava sendo julgado era dada a sentença dele, e ele vinha então perante o juiz, e o juiz colocava na mão dele uma pedra. Ele abria. Se fosse preta, condenação. Se fosse branca, absolvição, vitória. É uma das opções. Pode estar se referindo também, diz alguns autores, às pedras que eram colocadas no peitoral do sumo sacerdote. O sacerdote tinha um peitoral e ele tinha escrito ali o nome de Yahvé. O nome que Deus revelou para Moisés. Porque Deus disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas eu não me revelei para eles com um nome. Para você eu vou dizer meu nome, meu caráter. Eu vou te falar algo mais íntimo. E deu o nome Eu Sou o que Sou. E o nome Yahvé é o que mais se aproxima, mas é o tetagrama cuja expressão, cujo som desapareceu ao longo da história pelo fato dos judeus considerarem tão sagrado que não poderiam pronunciar. E então, onde está escrito o tetagrama, eles colocam Adonai, que é Senhor, para não mencionar a palavra Yahvé, né? Que não seria exatamente Yahvé, seria algo mais profundo, mais íntimo, que só Moisés e os primeiros intérpretes que leram entenderam o que era o nome secreto de Deus. Então a pedra branca diz assim: e na pedra um novo nome escrito. Novo nome dele ou novo nome meu? Não está claro, tá? Pode ser o novo nome dele, porque em Apocalipse, mais à frente na igreja de
Filadélfia, colocarei sobre ele o meu novo nome. Tá? Pode ser ambos, porque quando fala o meu novo nome, está falando meu novo relacionamento, minha nova aliança contigo. É uma pedra branca, é um segredo, né? Existe outra também teoria que na antiguidade os amigos dividiam a pedra e aquele era o selo da amizade. Quando eles se juntavam para tomar um café, eles juntavam as pedras. Ali era o selo da amizade. A pedra branca pode ser o selo eterno da nossa união com o Senhor Jesus. É o casamento do noivo com a noiva do Cordeiro. Uma pedra branca. O caráter de Deus impresso, né, numa pedra branca é algo que só você e ele sabem. Que coisa linda. Uma pedra branca, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Você e eu, que crê. E aquele que vencer, receberemos de Deus uma atribuição na eternidade. Que tem gente que pensa que vai ficar na rede lá no céu, balançando para lá e para cá, né? Não é isso. Nós teremos atribuições no reino de Deus para toda a eternidade, para todo sempre. E esse segredo, essa peculiaridade, você será único na eternidade, e eu também. Isso é um segredo que virá naquela pedra branca. Você vai olhar para o Senhor, Ele olhar para você, entendeu? E só você entender o que é essa pedra branca com um novo nome escrito. Pode abranger todos esses conceitos que eu falei. Significa absolvição, significa aliança eterna, significa o nome do Senhor, ou o nosso novo nome também, junto com o dele. Significa que nós estamos livres, que nós vencemos Balaão, que nós vencemos os nicolaítas, que nós não adoramos a Zeus, adoramos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que nós vencemos os pontifexes máximos da magia, que Janes e Jambres não tiveram poder sobre nós. E assim como Moisés, nós atravessamos o rio e chegamos à terra prometida. Aleluia. Igreja de Pérgamo, aquele que tem a espada de 2 fios é que nos dá a vitória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Aleluia. Eu quero estar lá. Eu quero vencer. Eu quero chegar lá. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, fique com essa palavra de vitória. E amanhã nós queremos falar sobre Tiatira. Carta à igreja de Tiatira. Amanhã, dia 6 de maio, falaremos sobre a igreja de Tiatira. Deus te abençoe. Que o Senhor guarde as portas das tuas tendas. Que os exércitos celestiais, carros e cavalos de fogo que estavam em volta de Eliseu, estejam em volta da tua casa. Que o sangue da nova aliança esteja nas ombreiras das nossas portas. Que o devorador, que o destruidor, que a morte, que o coronavírus, que o Covid-19 e nenhuma praga, nenhum dardo inflamado do maligno possa entrar na tua casa, na minha casa, na nossa família, atingir os nossos filhos. Que o Senhor seja conosco, que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos. Deus te abençoe. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Até amanhã. Compartilhe aí esta live, compartilhe no YouTube, dê o seu like também, se inscreva no canal, indique para outras pessoas para que eu possa alcançar os 1000 seguidores para gravar ao vivo direto também no YouTube, né? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço.